Doutor Yuri, satisfação tê-lo aqui. Mais uma segunda-feira, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Ajeitar aqui. Boa tarde a todos. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os exames cardiológicos e qual a sequência lógica para a realização deles, né? E para que eles servem? O que são exames complementares? Perfeito. O que eles complementam, na verdade? Perfeito. Você que está querendo participar, 99639-8389 é o WhatsApp da 91. Gente, manda o texto ou uma mensagem de voz curtinha, de até 30, no máximo 40 segundos, para não ficar, né, deixando os outros não participar também. Então, manda a sua pergunta para cá. Vamos lá. Olha só. Vamos falar sobre as principais doenças cardiológicas mais comuns, né? Exemplo de doenças cardiovasculares no mundo: a doença vascular periférica, como trombose arterial e venosa, né? Aneurismas de grandes artérias, como a aorta torácica e abdominal, aterosclerose carotídea com oclusão de embolia cerebral, doença cerebrovascular, como AVC isquêmico e hemorrágico, doença aterosclerótica coronariana, como angina e infarto, e também outras doenças cardíacas não ateroscleróticas. Em 2016, por exemplo, o total de óbitos relacionados a essas patologias foi de 17 milhões em todo o planeta, estando o AVC, o acidente vascular cerebral, no topo da lista em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Entre as patologias mais comuns são as seguintes: arritmias, cardiomiopatias, pericardite, que é a inflamação do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, a parada cardíaca, as vulvulopatias, as cardiopatias congênitas, aquelas que já está na formação do coração lá no feto, a doença arterial coronariana, que inclui aí os casos de infarto, e as doenças vasculares, como o acidente vascular hemorrágico e o acidente vascular cerebral, tá? Os objetivos dos exames é prevenção, investigação específica e acompanhamento. Então, doutor, vamos lá. Geralmente é preciso, às vezes o profissional pede para tanto homens quanto mulheres fazer uma avaliação cardiológica que busca identificar alguns problemas, investigar, acompanhar e tratar, né? Então vamos falar um pouquinho daqui da radiografia do tórax. Certo. Por que esse exame, por exemplo, ele pode ser feito, em que ele ajuda o nosso coração? Certo. Antes de chegar no ponto dos exames específicos, eu gostaria de lembrar o seguinte: tem um filósofo que todos conhecem, quem assiste cinema, que é o gato da história da Alice do País das Maravilhas. Sim. Em que ela chega em um certo ponto e ele pergunta: Alice, para onde você quer ir? Ela: para qualquer lugar. E aí ele disse: qualquer caminho serve. Bom, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve, né? Por que eu falei isso? Porque o primeiro exame que a gente tem que fazer, que todo médico, todo profissional de saúde tem que fazer, que todo indivíduo precisa fazer, é uma avaliação clínica. É avaliar o estado que a pessoa está, que o paciente está, que o doente está, colher informações para saber qual o caminho que vai trilhar. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas que chegam até a gente fazendo exames antes de fazer uma avaliação clínica, antes de fazer uma consulta. E aí muitas vezes gastam seu precioso dinheiro, que está cada vez mais escasso, em exames que não necessitariam ter feito, né? Ou que fazem de forma incompleta, né? Desnecessários, né? E mesmo assim, há profissionais que têm qualificações e qualificações. Um profissional gabaritado, com experiência, com conhecimento técnico, científicos, vai saber orientar direito você fazer determinados exames que são necessários realmente. Como o André falou, existem várias doenças vasculares, tudo. Para dor no peito, infarto, AVC, a gente tem que avaliar o paciente, uma conversa direcionada para saber o que o paciente está sentindo, os sintomas, os sinais que aquela doença estão
apresentando, examinar o paciente, para daí sim partir para os exames complementares. Eles vão complementar o quê? O raciocínio clínico que a gente faz durante uma consulta. Esse seria o caminho normal, lógico, de toda avaliação clínica ou avaliação de saúde. Verdade. A gente tem vários exames, como você falou, do raio-x, né? 2 exames bem simples e práticos que a gente tem disponíveis em todo lugar hoje em dia, que é a radiografia de tórax e o eletrocardiograma. Deixa eu começar pelo raio-x. A radiografia de tórax nos possibilita, nos dá a oportunidade de vermos o tamanho da imagem do coração, tá? As câmaras, se o átrio esquerdo, se o átrio direito, se o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo, eles estão aumentados de tamanho, né? Se a aorta está com cálcio, com placas de aterosclerose, placas de gordura, né? Se você tem uma pneumonia ali junto também, se tem a vascularização pulmonar está aumentada, já traduz alguns problemas e a gente já faz as correlações com possíveis doenças, né? A expansibilidade do pulmão, a transparência do pulmão, né? Já traduz o paciente que fumou há muito tempo e isso já causa outras doenças, a gente já pensa também em outras doenças, limitações respiratórias, né? A gente pode ver também o derrame pleural, um derrame na base do coração, geralmente, na base do pulmão, desculpe, em que pode nos informar que existe uma insuficiência cardíaca, o coração está insuficiente para bombear o sangue do seu interior para o organismo, e aí vai retendo líquido no pulmão e a gente vê uma lâmina de líquido na base do pulmão, né? E uma série de outras informações que são esclarecedoras e nos vão guiar quais exames que vão ser necessários, mas a gente tem que ter em mente essa síndrome clínica que a gente chama, né? Qual é o quadro clínico do paciente, para dar um norte para a gente chegar numa conclusão do que está causando aquilo. Joia. Quem está acompanhando a gente pelo NN Play, gente, aqui no YouTube, tá tendo imagens aí sobre esses exames que a gente tá falando. Marco Aurélio, ficou muito bacana. Ficou bom. Dividir a tela assim, pode deixar assim, você vai alterando os slides e vai deixando aí o doutor Yuri aqui na tela. Tem ali a radiografia do tórax, né? E ali você tá vendo ali o arco aórtico, o tronco pulmonar, o brônquio principal, enfim. É um exame que dá para ver muita coisa, né, doutor? A veia cava inferior, né, ali, o átrio direito, ó. Traz isso aí, muita informação, né? É incrível ali, um exame, até é uma radiografia, um raio-x, né? É uma radiografia de tórax. Você pode ter um exame bem feito ou mal feito, né? Isso também pesa, né? Um exame bem feito, com equipamento bom, né? Com uma imagem boa, né? Traz muita informação para a gente, para o médico, né? Um eletrocardiograma, por exemplo, acho que seria um exame que você perguntaria logo em seguida. É um exame tão importante para nós cardiologistas, para a gente avaliar o paciente, que a gente mata a charada de muitas doenças, né? Principalmente numa emergência, quando o paciente chega, né? E até o paciente que não tem sintomas, mas tem algumas alterações já que podem levar ele a desenvolver arritmias muito graves no futuro, que é impressionante como as pessoas desprezam esse exame tão simples, mas que traz também muitas informações pra gente. É verdade. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido amigo Fagner Meraldo Barros. Ele disse assim: boa tarde, meu amigo, uma ótima semana abençoada pra você, viu, meu amigo? Boas vendas. Fagner é um guerreiro que trabalha com vendas aí. A doutora Isabela Candiago, acho que essa minha tá ali paquerando, viu? Ela colocou, sempre tá por aqui? Eu acho, rapaz. Ela colocou um coraçãozinho todo vermelhinho, botou assim: boa tarde, esse cardiologista é top. Vou passar o telefone dela pra você, tá? Pra vocês marcarem um jantar, um negócio, né? Esse, né? Vai que cola, né? Dona Vera Lúcia diz assim: boa tarde, doutor. Hoje meu irmão se consultou com o senhor. Ele esqueceu de falar que teve um desmaio, foi o Rubens. Teve lá, o senhor atendeu ele. A Sheila Daniela diz assim: boa tarde a todos do Saúde em Foco. Eu gostaria de saber com o doutor, quando a gente tem uma dor no meio do peito e também nas costas, dor também no braço esquerdo, as dores todas juntas ao mesmo tempo, pode ser
problemas no coração? Pode sim. A gente tem, aí vocês estão vendo na imagem, a artéria aorta, e ela tem muitos problemas, né? Que podem levar a esse tipo de sintoma, né? Sobretudo uma dissecção de aorta, tá? Em que ela vai dilatando, e chega um ponto que ela não aguenta mais essa pressão e rompe uma lâmina dela, e isso pode ir descendo e vai seccionando terminações nervosas, e isso produz a dor. Tá? Não estou dizendo que pode ser só esse tipo de dor, mas existem muitas variáveis, muitas formas de apresentação. Mas dor no peito pode ser tanto um infarto agudo do miocárdio, né? Ou uma angina, né? Uma angina que está modificando o seu caráter, a gente chama de angina que está instabilizando, está ficando instável o quadro do paciente, e pode se irradiar assim para o braço e até para a região posterior do corpo, para as costas, principalmente se for numa região posterior do coração, tá? Mas também a dissecção de aorta, o aneurisma de aorta, que vai aumentando e causando dor, pode também causar dor nas costas. Agora a pessoa pode ter outros problemas articulares na coluna cervical, que vai dando problemas também na região posterior do tórax, nas costas, uma tendinite, uma bursite, que as doenças podem acontecer 2 ou 3 ao mesmo tempo. Não necessariamente uma coisa só possa determinar tudo isoladamente. É importante. Porque a gente trata o paciente, não trata a doença. Sim, trata como um todo. Então, Sheila, é importante você marcar uma consulta, né, para depois pensar em um exame. Aí quem vai lhe dizer é o especialista. As pessoas... Eu entendi a preocupação do Dr. Yuri quando ele está falando que às vezes o paciente já chega lá com o resultado do exame. E, assim, às vezes pode acontecer que esse exame que o paciente chegou lá não era o que ele queria, ou o que ele precisava, não era nem o que ele queria, entre aspas, é o que ele precisava como diagnóstico. Exato. De repente chega lá um paciente com um ecocardiograma, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é um exame mais profundo, mais de imagem e que tem um custo maior também, tá? E ele preferencialmente precisava de um raio-x do tórax, ou então precisava de um ecocardiograma, de um eletrocardiograma. Uma radiografia. Então você fez um eco, que é um exame mais caro, é como o Dr. Yuri falou. Você perdeu dinheiro, né? E não ajudou em nada. Não ajudou em nada. Um exame mais simples poderia lhe dar esses resultados aqui. Um abraço para o Jaime de Penedo. Quero mandar um abraço também aqui para o Valci e para a Dani, são meus contadores lá em Maceió. Muito obrigado, Valci e Daniela, pela audiência, tá? Muito obrigado pela audiência mesmo de vocês aqui. Bom, doutor, o eletrocardiograma é um exame que geralmente se faz com muita frequência. Se faz o eletrocardiograma no pré-cirúrgico, é importante fazer. Depois eu quero saber por que é importante fazer esse exame quando a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo. Quando eu fui fazer minha cirurgia, tive que fazer um eletrocardiograma, aquele examezinho que bota um negócio aqui, uns fiozinhos, os eletrodos e tal, e é rápido, indolor, tá aí o eletro, né? Tá ali os eletrodos, é rapidinho, eu acho que negócio de 5 minutos você já tá liberado, e de preferência já tem até o laudo, uma coisa que você chega até num pronto-socorro, às vezes, num lugar de urgência, e às vezes também já é feito, doutor. Qual é a importância do eletro? Bom, o eletrocardiograma é o exame mais antigo que existe. Sim. Na cardiologia. Ele é muito simples e rápido de ser realizado. Não tem risco nenhum para o paciente. Não tem radiação, não dá choque, porque o equipamento é todo isolado. Né? E traz muita informação para a gente. Você vai fazer uma cirurgia. Na grande maioria das cirurgias, se pede um eletrocardiograma e às vezes uma avaliação do cardiologista para uma realização de estratificação de risco cirúrgico cardiovascular. Para que existe isso? Para que serve isso? O eletrocardiograma dá informação para a gente dentro das leis da física, né? Como é que está o ato esquerdo, se ele está aumentado, quadro direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, como é que está o ritmo do coração, da condução da eletricidade no coração, se está passando no ritmo adequado,
né? Se existe alguma arritmia que esteja acontecendo ali, se tem alguma marca, alguma cicatriz, alguma coisa que nos possa fazer pensar uma hipertrofia do coração, em que ele fica muito espesso, muito grosso, né? Musculoso, como eu costumo dizer, né? Que causa algumas doenças, algumas limitações físicas, o cansaço, né? Que pode causar arritmias, inclusive, né? Um paciente que vai ser submetido a uma cirurgia, ele vai passar por um estresse mental, psicológico. Isso faz o coração ficar acelerado. No paciente que tem uma doença coronária, um entupimento, que a gente gradua em alguns exames e que a gente pode ver algum sinal dessa doença num eletrocardiograma, isso é um problema, né? Com essas informações básicas e muito importantes do eletro, a gente já tem uma ideia de como esteja o coração do paciente, tá? E quais os cuidados a tomar e quais exames serão necessários para esse paciente que vai ser submetido a determinado tipo de cirurgia. Tá? De acordo com a cirurgia que vai se fazer, com o tempo de cirurgia também, uma cirurgia que leva 10, 15 minutos, como uma cirurgia oftalmológica, o risco é muito baixo, muito reduzido, quase nulo, quase, porque sempre tem algum risco, né? Para um paciente com uma cirurgia muito grande, invasiva, em que se corta o abdômen todo do paciente, né? E fica horas e horas, 4, 5, 6, 8 horas numa cirurgia, o risco é maior, porque existe o risco de alterações do sódio, do potássio, a hidratação. Se o paciente tem uma cardiopatia, que ele não consegue bombear o sangue, se ele receber muito líquido, esse paciente vai ter problemas, a função renal. Então são várias coisas que a gente avalia num risco cirúrgico, né? A conversa com o paciente, os remédios que ele está usando, se ele pode usar numa cirurgia, se ele tem que interromper, né? Se tem que trocar o remédio numa cirurgia por outro que não vai interferir no tempo cirúrgico, né? E uma série de fatores para que os riscos que existam possam ser minimizados, reduzidos. Um abraço aqui para Ana Paula Caetano. A Sheila Daniela diz o seguinte: é porque nesses dias eu senti isso, mas não liguei muito porque tenho ansiedade e tive começo de depressão. Aí é explicável, é importante procurar um especialista. Tem mensagem pelo 99639-389, né, Ariane? Então, vamos a ela. André, eu tô ouvindo o seu programa aqui de Palmeira dos Índios, loteamento Padre do Gério. Tô gostando muito do tema, do que tá falando, do assunto do programa de hoje. E sou sua ouvinte de todos os dias, viu? Fica com Deus, tchau. Muito obrigado. Como é o nome dela? Tá, ela não falou aqui, né? Deve ter o nome aqui, mas eu vou dar uma ouvida aqui para falar o nome. Muito obrigado. Então, olha assim, o nosso Carlos Nascimento e o Sérgio Paulo, né, que são de Palmeira dos Índios, falam que nós temos uma audiência massacrante em Palmeira dos Índios. Então, um grande abraço aí a todos de Palmeira dos Índios, né? Aí um abraço a toda a classe médica de Palmeira dos Índios também, doutora Zuleide, né? Eu trabalho lá com eles. Trabalha lá com eles. Doutor Dênio, né? Dênio Fernando, meus amigos. Doutores, doutor Sebastião Lessa, muitas figuras assim que eu tive a oportunidade de visitar, né? E como propagandista, são muitos, né? Doutor Cícero também, né? Cícero Cavalcante, doutor Márcio, né? Pneumologista, né? Então um abraço aí a toda essa galera de Palmeira dos Índios e todos os palmeirenses, né? Por essa audiência que a gente tem na cidade de Palmeira dos Índios. Muito obrigado. Bom, doutor, agora tem o teste ergométrico, que não deixa de ser um eletrocardiograma de esforço, chamado teste ergométrico. Aí o Marco Aurélio vai colocar aí, né, que é aquela parece aquela bicicletinha, mas na bicicletinha você fica ali, aquela esteira de academia modificada. Exatamente, botam aqueles eletrodos ali e diz: corra aí, meu filho, até você aguentar. Né? Então, por que tem esse nome, né? É um eletrocardiograma de esforço. Exato. E o que é que ele pode dizer, como o próprio nome já diz? Tem exames que tem vários nomes, né? Às vezes chega um paciente, até funcionários de clínicas, que vem perguntar para mim: doutor, esse exame é o mesmo, é o ecocardiograma? Porque os exames vão evoluindo e a nomenclatura deles vai mudando com o tempo e vão sendo acrescentadas técnicas. Por exemplo,
No início da realização do ecocardiograma, só tinha uma modalidade, que é o ecocardiograma unidimensional. Depois veio a técnica bidimensional. Hoje em dia a gente tem a técnica 3D e 4D, né? Aí veio o Doppler com fluxo a cores. Veio o Doppler depois com fluxo a cores. Se você colocar todas as técnicas, o nome vai ficar gigantesco. Sim. Né? Mas, assim, o teste ergométrico é um exame também que foi derivado do eletrocardiograma, né? Lá no princípio, há muito tempo atrás. E que ele tem uma possibilidade de avaliar a resposta do coração, a resposta cardiorrespiratória, em esforço. Por exemplo, eu comparo o eletrocardiograma a uma foto que a gente tira de uma doença, de uma situação, de uma cena. O teste ergométrico, ele seria um filme, né? Que ele vai mostrar o histórico, o desenrolar daquela doença. O paciente, ele é monitorizado com os eletrodos na posição quase igual a do eletrocardiograma normal, tá? E ele vai para uma esteira ou uma bicicleta. Existe o cicloergômetro também para pacientes que têm incapacidade de movimentar os membros inferiores, as pernas, bem, sobretudo os pacientes que vão para Olimpíadas, para fazer uma atividade física, né, mais intensa. Também existem aparelhos para fazer só como uma bicicleta adaptada, né, para fazer um teste ergométrico como se fosse uma bicicleta, só que ela é adaptada. São raros os lugares que tem, né, até porque a gente não dá muita oportunidade para os nossos para-atletas, né? E eu tenho estudado bastante sobre isso na pós-graduação de Medicina do Esporte e do Exercício, para que aí é só uma bicicleta ergométrica, né? Aí um exame ergoespirométrico, que é um complemento do teste ergométrico. Certo. Tá? Então, o paciente é colocado nessa esteira ou na bicicleta ergométrica e ele começa numa velocidade, caminhando, e a velocidade vai aumentando e a inclinação também vai aumentando no decorrer do tempo. Tem um prazo, um tempo mais ou menos definido, que a gente deixa mais à vontade para que o paciente faça até onde ele conseguir aguentar, né? Também existem escalas para a gente avaliar, né, o grau de cansaço físico do paciente. Né? Quais as informações que a gente tem? O paciente é monitorizado o tempo todo com um eletrocardiograma. Vocês estão vendo lá um manguito azul, né, preso no braço do paciente. É avaliada a pressão desse paciente a cada 2 minutos, 3 minutos, cada período de tempo. Avalia-se a resposta da pressão no esforço físico, né? Avalia-se o comportamento do coração, se no eletrocardiograma ele estava normal, se estava tudo sem problemas, mas ele pode desenvolver sintomas no esforço físico. Então, o paciente que tem dor no peito, quando ele começa a fazer uma caminhada ou correr ou subir escadas, então, e tem um eletro normal, eu não posso dizer que o paciente não tem doença coronariana nas suas artérias. Eu não posso afirmar com certeza absoluta. Eu tenho que fazer alguns outros exames para o paciente, excluindo outras causas, uma inflamação nas costelas, uma dor muscular e outras tantas coisas, né? E com o teste ergométrico, eu consigo avaliar, porque o coração vai aumentando a frequência, vai acelerando, e com isso ele vai consumindo mais oxigênio. Essa simbiose que tem do coração com o pulmão, a circulação vai ficando mais rápida, mais acelerada, e uma artéria que está com entupimento, que em repouso eu não tenho sintoma, quando eu produzo o exercício físico mais intenso, as artérias que estão sem problemas, elas desviam o fluxo de sangue para elas, que é o normal, né? Quando você está numa estrada, num trânsito, e você está num congestionamento, qual o caminho que você vai escolher? O caminho que está livre e desimpedido. Aquele que está congestionado, você não vai. Você sabe que está muito lento, você não consegue passar. Esse fluxo lento é o fluxo do sangue na artéria que está com entupimento. Desvia o sangue, desvia a trajetória do sangue para as artérias que estão em boa situação, sem entupimento.
consequentemente reduz o sangue pela artéria que está com problema, com obstrução, com entupimento. Isso vai dando uma falha de circulação naquela região e as terminações nervosas vão produzir o quê? Vão produzir a dor, que é a angina, que é a dor no peito. Com o teste ergométrico a gente consegue avaliar isso. Também a produção de arritmias, né? A capacidade de esforço físico que o paciente tem também no teste ergométrico, no esforço físico, para eu poder dizer para ele, você pode fazer determinado tipo de exercício, esse tipo de exercício, e a quantidade de carga que você está aguentando agora, nesse momento, para fazer um planejamento de atividade física para esse paciente. Com o ergo espirométrico, que a gente analisa as gases, o CO2 e o oxigênio, a gente consegue determinar o limiar anaeróbico do paciente para saber com precisão, com mais precisão ainda, né, o tipo de exercício que ele pode fazer, principalmente para um atleta de elite, um atleta que está saindo do circuito amador para um profissional. E onde se é exigido alta performance. Exatamente. Né? Muito bem. O assunto é exames cardiológicos. Quais são e para que servem, com o Dr. Yuri Candiago, cardiologista que está aqui com a gente. Tem participação pelo 99639-8389, né, Ariane Guedes? Um abraço aqui para dona Hilda e para Ana Paula Caetano, que está mandando palminha aqui no NN Play. Vamos lá então as participações, Ariane. Boa tarde, André. Boa tarde, doutor Yuri. Boa tarde a todos da 91, em especial ao programa Saúde em Foco. André, como você é conhecedor, e o doutor Yuri também, nós conversamos através do WhatsApp e ele me orientou. A questão do problema que eu sinto no coração, não vou dizer no coração, mas no peito, essa dor que vem forte, né, que ela começa a doer na perna direita e depois a perna adormece, doutor, e sobe para o peito e ela começa a radiar por trás do outro lado do peito, no meio, depois para as costas, que dá aquela dor cansada em cima do ombro e desce para o braço, né? Quando eu falei com o senhor que eu ia na quinta-feira, eu tinha participado do programa na sexta-feira do André, sexta-feira agora fez 8 dias, né? E a Mônica também, através do programa, falou que eu tinha que entrar em contato com a Secretaria de Saúde para que levasse conhecimento ao Ministério da Saúde, né, sobre a questão da adversidade da vacina, nos efeitos adversos. Então, eles entraram em contato comigo, fui analisado por uma médica, né, no terceiro centro aqui de Arapiraca, e me passaram uma angiotomografia e outro exame para realmente descobrir o que é que tem essa dor no peito. Então, eu com certeza, assim que sair esses exames, eu vou ter o acompanhamento, sim, desse excelente médico, que é o Dr. Yuri, que me orientou através do WhatsApp, teve um carinho muito grande, né? E também com um colega meu, Marcelo Galdino, que eu peguei o número e dei para ele ligou e foi pro Dr. Yuri, gostou muito. Então, assim, é recomendado, né? Então, parabenizar mais uma vez esse programa pelo sucesso que faz em aproximar o paciente com o profissional da saúde. Tenham todos uma boa tarde, um ótimo começo de semana e que Deus possa nos abençoar. Aqui quem fala é Osmaí. Valeu, Osmaí, muito obrigado. Osmaí, taxista, grande abraço aí a todos os taxistas que estão ligados aqui nas ondas da 91. Pessoal da pracinha Dois Leões aqui, tem um carrinho aqui que não perde a programação da 91. Um grande abraço para vocês, muito obrigado, que Deus abençoe a semana de vocês também, aqui na pracinha, bem pertinho aqui da 91, né? Então, muito obrigado a todos vocês, tá? Um abraço aqui a Roseane, que é de Palmeira dos Índios, que mandou o nome dela aqui, a Roseane. Um abraço aqui pra Raquel, que é arquiteta aqui, que mandou o recado aqui pra gente também, dizendo que tá ouvindo e tá vendo o programa aqui. Vai ficar pra ficar famosa, né, Raquel? Doutor, vamos falar um pouquinho do Holter. Holter é um tipo de eletrocardiograma de alta duração, mas eu não vou explicar ele não, quem vai explicar é o senhor. Vamos embora. Certo. Então vocês vejam só como existe um exame que vai tendo outras derivações, sim, né, outras utilidades, e o Holter é um deles. Assim como o teste ergométrico foi um desenrolar da evolução da utilização do eletrocardiograma, só que é de esforço, o Holter nada mais é, pura e simplesmente, do que a gente chama de eletrocardiografia, um eletrocardiograma dinâmico. O que é isso? O Holter você vai para uma clínica, instala os eletrodos, em menor número, claro, poucos eletrodos no tórax, ligados a
um aparelho que é o gravador. Tá? E geralmente se faz no período de 24 horas. Então, você coloca num dia, vai tirar só no outro dia. Mais ou menos aquele horário que você colocou no dia anterior. E esse exame vai gravar como se fosse um traçado do eletro por essas 24 horas. Interessante quando o paciente tem sintomas, palpitações, tem arritmias, que a gente precisa quantificar, ver a quantidade de arritmias, que tipo de arritmias que estão aparecendo. Ele registra. E a variação delas. Tá aí, ó. A tela do Esse é um dos aparelhos, tá? Ele é preso na cintura. Aí tá meio, tem um mapa aí, e tem equipamentos que eles fazem holter e mapa de 24 horas também, ao mesmo tempo. Tá? Eu tenho um aparelho desse. E você faz tanto a monitorização da pressão de 24 horas. Outra imagem ali, né? E também o holter. Faz um eletro de 20. É como se fosse um eletro de 24 horas. Ele não é completo, mas ele grava, né? Derivações ou pedaços do eletrocardiograma para a gente analisar principalmente arritmias, tá? O comportamento das arritmias, se com o tratamento elas estão diminuindo, se a frequência cardíaca está reduzindo muito durante o sono, durante o dia, que isso pode provocar em algumas pessoas um AVC isquêmico, porque se o coração parar 3 segundos e meio, 4 segundos, 5 segundos de bater, tiver uma pausa muito grande, o sangue o cérebro vai ficar sem circulação por esse período. Se isso acontecer durante o dia, a chance de ter um AVC isquêmico, uma falha de circulação é muito grande. E depois deixa sequelas. Doutor, o senhor falou nisso aí, interrupção da respiração. Da circulação. Eu me lembrei de uma coisa. Tem a interrupção também da respiração por apneia do sono. Exatamente. Eu queria saber o seguinte, esses exames, eles registram ou podem registrar esses momentos de apneia do sono? Existe um exame, que são vários exames realizados em um só, que é a polissonografia. A polissonografia, que é realizada em clínicas do sono, que tem várias modalidades, são justamente para ver se a frequência da falha de respiração do paciente durante aquele período. Às vezes você pode ir para uma clínica e dormir à noite, ficar à noite e vai sendo registrado isso. Um eletroencefalograma, também para registrar as ondas cerebrais nesse período. A saturação de oxigênio, quer dizer, a quantidade de oxigênio. Agora todo mundo tá craque depois da pandemia, né? Depois do coronavírus, que todo mundo colocava aquele oxímetro no dedo para saber como é que estava a concentração de oxigênio no sangue. Então, é feita uma detecção também, oximetria, para ver se com a parada de respiração, ver quantas paradas de respiração tem esse paciente e qual o tempo de parada respiratória que ele tem durante o período que é feito o exame. E aí a gente vai vendo, com o tempo vai tendo lesões cerebrais, né? Vai tendo alteração da pressão, né? Com esses pacientes que têm essa síndrome da apneia do sono. Então são vários monitores que são colocados no paciente. O eletro também, né? Pode adaptar um eletro para fazer também a varredura nesse período do exame. E isso traz todas as informações necessárias para a gente chegar num diagnóstico. Geralmente quem avalia isso são os otorrinolaringologistas. Sim. Né? Sim. Também os neurologistas na parte do eletroencefalograma, né? Mas dá muita informação também. Então, para vocês verem que cada exame tem uma indicação, cada doença tem uma indicação e várias formas de se averiguar. Tem um paciente que está com dor no peito, não necessariamente ele vai precisar fazer um teste ergométrico. Dependendo do quadro do paciente, se é muito grave, se ele está com uma dor que começou agora, muito intensa, eu não posso perder tempo. Então, muitas vezes eu não preciso nem pedir outros exames e tem que ir direto para um cateterismo cardíaco para salvar a vida desse paciente, fazer uma angioplastia ou uma cirurgia para desobstruir essa artéria que está. Perfeito. Lá. Os pacientes que a gente sabe que dá tempo, que não está muito preciso o diagnóstico de entupimento, a gente pode fazer exames para ver se é aquilo mesmo ou se foi uma dor que não é de origem do coração, vamos dizer assim. Nós falamos aqui, você falou sobre o mapa. Mapa significa monitorização ambulatorial da pressão arterial.
por 24 horas, geralmente. Isso. Geralmente as clínicas que fazem tem lá mapa 24 horas, né? Você pode fazer 48 horas, tem outros exames que faz uma semana, um holter de uma semana, um mês, que chama-se Looper, né? As aplicações são várias. Vamos lá, doutor. Ecocardiograma, esse é famoso, é uma ultrassonografia do coração. Exame que constrói imagens do órgão a partir do som, né? Exatamente. O ecocardiograma é o exame que... Padrão ouro hoje. Para algumas patologias, sim, né? Eu costumo dizer que o padrão ouro é o melhor exame que você tem na sua cidade, né? Você pode não ter o acesso ao exame que você vai ter em Oxford, em Harvard, mas o melhor exame que você tem disponível na sua cidade, você deve fazer, com um bom profissional habilitado, né? O ecocardiograma, como o André falou, é um ultrassom do coração que traz inúmeras vantagens sobre vários exames. Também ele pode ser complementado com outros exames também, né? Que às vezes a gente tem que complementar ou até associar técnicas para chegar num diagnóstico. A gente às vezes precisa de uma tomografia de artérias coronárias, uma angiotomografia, né? Uma ressonância magnética do coração para chegar que é padrão ouro para algumas doenças, a tomografia também, o eco para outras, né? E a gente avalia o funcionamento das válvulas do coração, se elas estão fechando, que é a estenose, se elas estão com vazamento, que é a insuficiência, o refluxo, a regurgitação, né? Se elas têm algum sinal do envelhecimento que vão causar a estenose, se elas estão com alguma ruptura de uma estrutura do coração, que causa o vazamento. Então a gente analisa a função do coração, a anatomia dele e o funcionamento nos seus segmentos, nas suas porções e também de uma forma global, né? E dentro do ecocardiograma existem várias e várias técnicas, né? A gente vê o fluxo de sangue através do Doppler colorido, da cor do sangue, que é tingido, para a gente saber a direção que está indo, a espessura do coração, se ele está dilatado ou não, se tem algum coágulo, algum trombo dentro dele, se tem algum sinal de malformação de doença congênita, que você nasceu com aquele problema, que possa ser corrigido com uma cirurgia ou com um remédio possa minimizar, que às vezes acaba fechando, né? Tá aí as imagens do NN Play do ecocardiograma. Exato. A circulação que vai para dentro do fígado traz parâmetros para a gente. Está correlacionado com a pressão da artéria pulmonar, né? Quem teve xistosoma, doenças no fígado, que traz repercussão para o coração. Doença de Chagas também. Doença de Chagas. Vai aumentar o tamanho. Aumenta o tamanho. Tem pacientes que só tem arritmia na doença de Chagas. E como a gente faz monitorização também no ecocardiograma, tem gente que não faz a monitorização com o eletro. Eu costumo fazer. Então, a gente capta as arritmias também no ecocardiograma. E tem várias outras técnicas. Tem a técnica 3D, né, que tem suas utilizações. O 4D. Tem o eco transesofágico, em que é como se fosse um exame de endoscopia, em que na ponta existe o aparelho de eco. Como do lado do esôfago fica o coração, fica mais fácil para a gente identificar, analisar o coração, quando o exame que a gente chama de eco transtorácico, o eco comum, não tem uma boa imagem, sobretudo naqueles pacientes que fumam muito, que são obesos, que dificulta a visualização da imagem. O ultrassom é ruim para a gente ver com gás, paciente que fuma muito tempo, fica cheio de gás retido no pulmão. E também com um grau de obesidade grande também dificulta. Muito bem, tem participação aí, Ariane. Vamos lá então, a participação do 996398389. Boa tarde, aqui é Maria Rosiana, por Vaz de São José, município de Igreja Nova. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu fiz um elétrico e o médico falou que a veia do meu coração, ela tava troncha. Aí ele me explicou assim, com os dedos, né, a veia do coração da senhora tá assim, não tá reta, tá meio torta, mas não se preocupe não, que é por causa que a senhora, eu tinha 45 anos
Aí depois disso, aí ele depois mandou, sempre eu fiquei indo pro médico, né? Ele mandou eu fazer o da esteira, depois da esteira, quando eu mostrei ao médico, ele passou para eu fazer o eco, aí eu fiz o eco e eu nunca senti nada, assim, nem sentia tontice, fraqueza, né? Nada, não sentia nada, caminhava tudo normal, não sentia nada, trabalho, não sentia nada. E quando eu fui mostrar o exame do eco, o médico falou que eu estava com meu coração estava crescendo. Aí eu digo, gente, eu não sinto nada. Se eu não tivesse feito esse elétrico, eu acho que eu nem sabia que eu estava com meu coração crescido. Aí eu queria saber o que significa assim, porque a gente não, eu não senti nada, né? Se eu não tivesse feito esses exames, hoje eu não estava sabendo que eu estava com o coração crescido. E agora eu estou tomando remédio. A médica passou a medicação e eu estou tomando. Muito bem, Maria Rosiane, muito obrigado lá de Igreja Nova. Um grande abraço ao pessoal de Igreja Nova. Uma cidade muito bacana aqui, também pertinho ali já de Penedo, entre Arapiraca e Penedo. Já tive a oportunidade de conhecer Igreja Nova. Então, um grande abraço, muito obrigado. Doutor Yuri, então o que é que a Maria Rosiane deve fazer? Primeiramente, os resultados dos exames são dados em nomes técnicos, que são difíceis às vezes de compreender para quem não é cardiologista, quem não é médico. Né? Mas o que acontece? O coração, como a gente costuma falar para quem não é da área de saúde, quem não tem essa compreensão, o coração crescido, que muitas vezes as pessoas vêm falar para a gente, né? Nada mais é do que o coração fica mais espesso, a espessura fica maior, fica mais grosso do que o normal, como quem faz academia, né? Que entra magrinho e fica musculoso. O coração fica musculoso, aumenta a musculatura dele por algumas coisas. Geralmente por conta da pressão alta, que com o tempo o coração vai se adaptando a essa pressão e ele vai, para empurrar esse sangue que tem uma pressão maior, ele fica mais espesso, fica mais musculoso, mais grosso que o normal. Ou as válvulas que estão com problema, geralmente é a válvula aórtica, que ela vai fechando, vai ficando com estenose. Isso pode acontecer por conta da febre reumática, que vai comprometendo a válvula e ela vai fechando, vai diminuindo o fluxo de sangue que passa por ela. Ou a idade, né? E também vai fechando essa válvula, causando estenose aórtica. Então, a maioria das pessoas que tem esse coração crescido, esse dito coração crescido, são hipertensas. Às vezes não tem o diagnóstico de hipertensão, de pressão alta, porque não verificavam a pressão de forma habitual, ou que não estavam nem aí para a pressão, ou foi feita a avaliação da pressão, verificação da pressão em equipamentos que não são calibrados, ou que tem algumas situações mesmo, que não cabe aqui, mas que o paciente é hipertenso e não tem o diagnóstico ainda. Com isso o coração fica grosso, musculoso. E no início não causa sintoma nenhum. Quando esse espessamento, essa hipertrofia que a gente chama, fica muito grande, aí que pode começar a dar cansaço. Dor no peito, falta de ar, alguma coisa desse tipo. Além de outras doenças genéticas que a pessoa pode ter, que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica. E você pode ter a forma parcial ou a forma completa, e tem várias formas dentro do coração que a gente consegue ver no ecocardiograma. Que ele fica espesso, é uma doença genética transmitida dentro da família e que causa isso também. Então, dona Maria Rosiane, é importante procurar um especialista para desmitificar logo, descobrir logo, né, o que pode ser isso, mas não faça outros exames sem a recomendação de um médico, né? Então procura assistência, procura o médico, tá? Ariane, tem mais uma participação da Edneuza, que tá mandando uma mensagem aqui pra gente. Vamos lá, a última participação de hoje.
Parabéns, André, pelo programa. Doutor, assim, eu estou assim maravilhada com o que o senhor fala, mas realmente a gente precisa ter essa noção de como é que faz a consulta, de conhecer primeiro o paciente, para depois pedir os exames. O que a gente vê na rede pública, municipal, né, nos postos de saúde, é que o médico já chega lá e ele já vai pedindo um monte de exame. Aí faça isso, faça aquilo, sem nem saber o que nós temos. A herança da família, né? Vem da família. Eu já tive vários médicos, eu conheço, eu sempre participo de conferências e eu sempre pergunto isso. Primeiro tem que saber o histórico da família, o que tem na família para poder estudar você. Aí sim eu vou pedir um exame para saber o que é que você tem, mas não de cara já pedir exame. Parabéns, é isso aí. Boa tarde. Obrigado, Adeneuza. Eu tô Yuri. Captou a mensagem. Estou satisfeito. Muito bem. Gente, por incrível que pareça, vai ficar para parte 2 novamente, né? Ainda tem aqui, ó, cintilografia do miocárdio, cateterismo, que é um exame muito, mas muito preciso e assim, muito importante na parte da cardiologia, o cateterismo, a ressonância magnética dos vasos, tomografia dos vasos e por aí vai, tá vendo? Então, assim, graças a Deus, né? As pessoas participando, se envolvendo, perguntando, doutor Yuri explicando as peculiaridades de cada exame. E por que é importante a gente saber disso? Porque a gente sempre fala, eu sempre falo sobre isso. Procure o especialista, porque antes de você gastar dinheiro, o doutor Luiz Marcelo, ultrassonografista, fala direto aqui: André, as pessoas às vezes chegam para mim e eu me sinto paciente, porque eles já sabem, eles já chegam para mim, entre aspas, sabendo o que é que já tem, né? E a vizinha já passou o remédio. Exato. Eu digo, não, peraí, não é preciso tudo isso, né? Então, vamos pensar um pouquinho nisso, né, gente? Porque a automedicação não é uma coisa correta, e você gastar dinheiro com exame desnecessário também não. Deixa o profissional pedir o exame, né? Vai procurar um bom profissional. Exatamente, um profissional habilitado. O doutor Yuri usou essas palavras aqui. Habilitado para prescrever e para analisar os seus exames. Doutor Yuri, muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima. Obrigado pela paciência de vocês e meu trabalho está feito. Muito bacana.